Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, está assim: Muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era tão profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu na boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, é neste nome que nós estamos aqui reunidos para a Tua glória. E te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós mais uma vez. Derrame sobre nós a Tua palavra. Aqui, Senhor, nesses textos que nós acabamos de ler, da Tua infinita misericórdia, graça e sabedoria, revela-nos a Tua mente, Senhor. Que seja este o nosso alimento para o nosso crescimento, para o nosso vigor espiritual, para tratar com a nossa vida, Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra e que ela venha cair na boa terra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu quero trazer aqui, baseado nesses textos, uma palavra de encorajamento. Aqui nós podemos perceber com muita clareza que a grande ênfase dessa parábola está no valor daquilo que é a palavra de Deus em nossa vida. Por isso, quero chamar a atenção para os detalhes que nós podemos encontrar aqui para a nossa meditação. Quando você estuda, em especial os evangelhos, a palavra de Deus ela tem suas particularidades no estudo, na leitura, na interpretação, na aplicação. Quando você estuda os evangelhos em especial, é importante que você possa comparar os textos nesses 4 evangelhos, porque nós temos como que 4 ângulos para nós observarmos. E por isso os 4 evangelhos, e nos 4 evangelhos estão aquilo que nós podemos chamar as profundidades das profundidades da palavra de Deus. E o diferencial desses escritos é que você precisa sempre olhar o lado em que cada um viu. Mateus foi aquele que, de fato, ele ouviu do Senhor. Ele andava com o Senhor. Ele era um discípulo do Senhor. Marcos, diferentemente de Mateus, ele ouviu de Pedro. Os grandes estudiosos concordam que o Evangelho de Marcos é como se fosse o Evangelho de Pedro. Em nenhum outro desses 4 evangelhos você vê a presença tão marcante de Pedro como no Evangelho de Marcos. Então o Evangelho de Marcos tem muito a ver com a vida de Pedro, o ministério de Pedro. Então ele ouviu. Lucas foi aquele que pesquisou. Ele era um médico, estudioso, profundo conhecedor do texto grego e também da cultura grega. E Lucas foi aquele que ele foi a fundo, ele pesquisou. O seu evangelho é um evangelho que nos traz algumas particularidades em termos de
poderíamos chamar assim, do pensamento cristão mais elevado, no que diz respeito à cultura, à exposição, o conteúdo. João é o evangelho que nós poderíamos dizer assim, na sua mística, na sua espiritualidade mística, ele é o mais profundo desses três. Ele é o único que não é conhecido ou denominado evangelho sinótico. A palavra sinótico traz a ideia daquilo que você vê junto, aquilo que está em conjunto, aquilo que está unido, juntos. Essa foi uma palavra usada por J. J. Greenbach em 1774. Ele que primeiro pôde fazer essa divisão dos evangelhos, evangelhos sinópticos e o evangelho de João. O evangelho de João, a sua grande característica é a espiritualidade. Não que os outros não sejam, mas o nível de espiritualidade das suas histórias, da sua exposição. Por isso ele é o evangelho que tem muito a ver com a experiência cristã. É o escrito da experiência. João escreveu aquilo que ele experimentou. Ele não escreveu somente o que ouviu. Ele não escreveu somente aquilo que ele recebeu de alguém, como foi o caso de Pedro. Ele não escreveu aquilo que ele pesquisou. João escreveu aquilo que ele experimentou. A sua experiência com o Senhor resultou no seu evangelho. Quando ele escreveu esse evangelho, todos os demais escritores neotestamentários, especialmente os evangelistas aqui, já estavam mortos. Então João escreveu a sua experiência. Por isso é tão importante você analisar esses pontos. E aqui nós vamos observar esta parábola, a parábola do semeador. E se você observar com cuidado, gostaria de convidá-los a retornar à leitura. Por favor, vamos ler aqui dos versículos 13 a 18, de Mateus 13. Está assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e não entendem. Imagine o que o Senhor está falando. Ele está nos levando de volta para o livro de Isaías, no capítulo 6, especialmente se você pegar ali a partir do versículo 10. Então, ele está levando os seus ouvintes a Isaías, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de modo algum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. A síntese aqui é: quem quer ouvir, ouvirá. Quem não quer, não entenderá. É isto. A palavra de Deus é para os que querem ouvir, para os que querem receber. Aí ele diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não sucederem que com os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Em algumas versões está assim: salvos, porque a palavra aqui no texto original é sozo, S-O-Z-O. Aqui não é sotero, salvação do espírito. Aqui tem um sentido de cura, de libertação. Versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois de verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí ele diz: atendei, pois, a parábola do semeador. Então o assunto desta parábola aqui é para encorajar os que ouvem e os que veem a revelação da palavra de Deus. E este assunto, ele é urgente para nós. Ele é urgente nos nossos dias. E por quê? Porque hoje vivemos um momento tão delicado da nossa vida no sentido social, porém também no sentido espiritual. Vivemos um momento extremamente delicado, porque hoje nós vemos e vivemos num tempo de uma profunda apostasia, de um profundo desprezo à palavra de Deus, onde a palavra de Deus tem perdido o seu lugar de primazia no meio do povo de Deus. Ela tem sido tomada muito no âmbito do intelecto, da especulação, das informações. Ela tem perdido o seu caráter de revelação.
A grande necessidade que nós temos em nossa geração é que Deus restaure o verdadeiro sentido daquilo que é o ministério profético. E não estou falando de título, porque tudo hoje se coloca na base da institucionalização. Tudo do ponto de vista da profissionalização, da secularização. Isso é muito perigoso. Estou falando de algo espiritual. Aquilo que já disse em outras oportunidades para os irmãos, que se vê lá no capítulo 9 do livro de Números, o papel daqueles que eram chamados de trombeteiros. Como nós, no sentido de assembleia local, necessitamos de que o Senhor tenha o verdadeiro ministério da palavra, e que esse ministério possa ser amado pela igreja. No sentido pessoal da devoção e também no sentido do ministério e devoção. O ministério é aquilo que Deus concede para alguns, a devoção é aquilo que Deus dá para todos. E isso precisa ser recuperado no nosso meio, o ministério da palavra, o lugar da palavra, ministério da palavra, para alguns, o lugar da palavra, para todos, uma igreja que ame a palavra de Deus. Nosso Senhor vai nos dar aqui 4 proposições sobre o lugar que a sua palavra deve ocupar, e muito mais ainda, quais são os obstáculos que ela enfrenta. Como o inimigo trabalha, como ele trabalha arduamente, persistentemente, para que a palavra não tenha um lugar central no meio do povo de Deus. Porque, irmãos, eu sou um daqueles que creem que antes da volta do nosso Senhor, o Senhor há de recuperar de maneira plena o seu testemunho no meio do seu povo. Se você chama isso de avivamento, amém. Outros não creem que será um avivamento, que não haverá mais avivamento, que o próximo acontecimento é a vinda do Senhor. Amém. Isso para mim também é avivamento. Porque avivamento para mim não é um acontecimento. Para mim o avivamento, e esse que eu estou falando, tem a ver com a volta do nosso Senhor. É um tempo de restauração, aquele que nós encontramos no livro de Esdras e Neemias. O que esses 2 livros trazem para nós? O último mover de Deus ao final de uma dispensação. O último mover de Deus ao final de uma dispensação. Esses livros, Esdras e Neemias, eles precisam ser estudados juntos. E aqui você vai ver como o Senhor, ele vai recuperar o seu testemunho. E se você for muito zeloso no seu estudo da palavra, você vai voltar lá para 2 Reis, capítulo 20, você vai encontrar a história do rei Ezequias. Quando os emissários babilônicos vieram visitá-lo. Mas eles vieram com uma motivação errada. E Ezequias não entendeu. E ele mostrou tudo, ele mostrou sua casa, mostrou todos os tesouros. Quando aqueles emissários da Babilônia saíram, o profeta Isaías chegou. Perguntou assim para ele: quem são esses homens? Da onde eles vieram? E o que eles estavam querendo aqui? Então Ezequias disse: são os meus amigos da Babilônia. O que você mostrou para ele? Mostrei tudo, mostrei todos os tesouros da casa de Deus. Aí Isaías diz assim para ele: ouça a palavra do Senhor. Dias virão em que este reino, entrará nesta cidade e levará todos esses tesouros para a Babilônia, inclusive os teus filhos serão eunucos dos palácios da Babilônia. É só você ver a história do livro de Daniel. Essa profecia se cumpriu perfeitamente. Porque logo a seguir, quando você toma ali a história de Ezequias, Manassés, você vai chegar em Josias. Quando você chega no rei Josias, aparentemente houve um avivamento. Você se lembra? Aparentemente houve um avivamento. Jeremias já era profeta há 5 anos, ele não participou daquilo. Um avivamento sem a restauração daquilo que é espiritualmente o ministério profético não é avivamento, é aviltamento. A palavra aviltamento fala de vileza, de desonra. Isso não é avivamento. Porque a nossa ideia de avivamento tem muito a ver com euforia. E você confunde movimentos, avivamentos, ou aviltamentos com avivamento. Muitas vezes acontecem essas coisas, onde se tem muita música, muita adoração, gente caindo, gente ficando horas e dias na presença do Senhor. E nós chamamos isso de avivamento, mas a palavra não é restaurada. Não tem uma ênfase daquilo que é profético na palavra. E nós vemos que passa algum tempo e isso acaba. Que avivamento é esse? Que Deus é esse que faz um movimento?
Eu chamo isso o Deus do tanque de Betesda, que ele vai lá, faz um movimento e sai. O verdadeiro Deus do tanque de Betesda é aquele que resgata quem está lá há 38 anos. Esse é o Deus do tanque de Betesda. Não é uma suposição, não é imaginação, não é crendice, é realidade espiritual. Deus não restaura esses movimentos, ele restaura a realidade espiritual no meio do seu povo. E não tem como haver uma restauração daquilo que é a realidade espiritual sem o movimento profético da palavra. Então não confunda as coisas, meus irmãos, porque é isso que nós precisamos dos nossos dias. Uma verdadeira restauração, como houve no tempo de Esdras e Neemias. E você vai ver que quando eles começam a restauração do templo, durou 21 anos. Durou 21 anos. Porém, você sabe que houve oposições. Você leu o capítulo 4 do livro de Esdras. Houve oposições. Para que a obra não prosseguisse. Para que a casa de Deus não fosse restaurada. E quando você lê essas histórias, você não está lendo história. O Espírito Santo não está contando história para nós nos livros de Esdras e Neemias. Muito mais do que isso. Ele nos leva a ver a nossa própria realidade. Porque a grande necessidade dos nossos dias é que a casa de Deus, que somos nós no sentido orgânico da definição, e não no sentido de organização, mas no sentido orgânico da definição, ela seja restaurada. E para ela ser restaurada, Deus não restaura sem o ministério profético. É só você pegar o livro de Esdras. O que aconteceu ali? Nos capítulos 4, oposição. O inimigo, ele trama para impedir a restauração. Aí você vai ter que ler 2 livros aqui. Quais são esses livros? Os livros de Ageu e Zacarias. Aí você vai ver, Ageu era mais velho, Zacarias era mais jovem. Esses 2 profetas, Deus levanta eles para encorajar o povo, para animar o povo, para que eles pudessem concluir a restauração da casa de Deus. E aqui, deixe-me colocar uma pequena nota. Por favor, abra sua Bíblia comigo, aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Vamos ler poucos versículos, apenas 3 versículos, para que a gente possa voltar aqui para o nosso assunto da parábola do semeador, e a gente seguir com o que o Senhor está nos falando. Porque o que Deus deseja hoje é restaurar o sentido da sua palavra, ou, por que não dizer, o sentido da revelação da sua palavra. Livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 1. Vamos ver detalhes, porque nesses poucos versículos que temos aqui, existe tantas lições, nós não vamos poder nos deter nelas, devido ao tempo, mas vamos com muito cuidado. Está assim, ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, aos 5 dias do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, dia em que se completava o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio, na verdade, a palavra de Jeová ao sacerdote Ezequias. Aqui, segundo os estudiosos, quando você lê o versículo 1, ora, aconteceu no 30º ano. Aí você vê o versículo 3, quando fala sacerdote sacerdote Ezequiel. Aqui tem algo muito sério, irmãos, e muito especial, porque os estudiosos indicam que esse 30º ano era o ano em que ele deveria iniciar o ministério sacerdotal dele. Porque essa data só tem algo ligado a esse assunto. Está vendo aqui? Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3. Era o tempo dele iniciar o ministério dele, mas o Senhor interviu na vida dele. E ao invés dele ser um sacerdote, ele se tornou um profeta. Outro detalhe muito interessante, diz assim, eu estava no meio dos cativos. Você sabe muito bem o que significa isso. Ele estava no meio daquele povo que perdeu a sua terra. Aquele povo que foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Aqueles cativos. Aqueles que estavam num verdadeiro estado de opróbrio, ali na Babilônia. E Ezequiel era um deles. Ele estava no meio deles. Ele era parte deles. Agora, outro detalhe que vai construindo
o que eu quero dizer para vocês está no final do versículo 1, diz assim: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então uma coisa que você vai ver sobre o ministério profético é que são aqueles que estão no meio do povo de Deus, vendo todas as crises, todas as deficiências, todas as mazelas, mas sobre estes existe um céu aberto. É aqui que começa a grandeza do ministério deste homem revelado nesse livro. Aquilo que ele foi nas mãos de Deus. É alguém que Deus intervém na sua vida, na sua história, no curso da sua caminhada. E sobre estes, Deus dá um céu aberto de revelação. E não existe revelação que não seja o ministrar da palavra de Deus. Está tudo aqui nesse livro. É isso que nós precisamos. Que Deus levante nos nossos dias homens que tenham um céu aberto sobre as suas vidas. Isto é ministério da palavra. Então vamos voltar aqui para esta maravilhosa parábola aqui, a parábola do semeador. Parábola nós sabemos que é uma figura de linguagem. Porém nós não vamos dizer apenas isso. Como uma figura de linguagem, partindo do nosso Senhor, o que isso significa? Significa que é uma maneira, ou foi uma maneira íntima do nosso Senhor se revelar aos seus discípulos. Era uma forma íntima de linguagem do Senhor se revelar aos seus discípulos. Quando você lê aqui Mateus 13:35, você vai ver aqui que o nosso Senhor, ele está citando o Salmo 78:2, quando diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então você pode entender que parábolas é uma forma de se revelar a mente do Senhor. Salmo 78 e o versículo 2. Linda definição daquilo que é parábola, no sentido mais elevado da definição. Você não pode apenas traduzir no sentido secular. Você precisa entender que é uma forma íntima do Senhor se revelar. Amém? Então vamos lá, observar cada uma dessas proposições, observando também suas formas, como nós vamos encontrar aqui. Primeiro, por favor, Mateus capítulo 13, veja os versículos 18 e 19. Está assim, primeiro ponto aqui: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é a primeira proposição. Mas deixe-me construir isso na mente de vocês. Por favor, nós vamos ter, irmãos, muita paciência aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós não temos como estudar esse assunto sem olhar os textos paralelos. Porque é nos textos paralelos que nós vamos encontrar chave para abrir cada uma dessas proposições. Então veja aí, coloque sua mão aí em Mateus 13 e vá comigo até Marcos capítulo 4. Versículos 14 e 15. O versículo 14 está assim: o semeador saiu a semear a palavra. Agora observe bem. Versículo 15. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouvem. Em Mateus você não vai encontrar isso. Enquanto ouve, vem o maligno e tira a palavra semeada neles. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, vamos ver Lucas, aqui, o capítulo 8, os versículos 11 e 12. Se você puder ter essas três passagens, tudo bem. Se não, por favor, os irmãos podem permanecer lá em Mateus 13, eu vou lendo e vocês vão anotando, para que facilite. Amém? Então vamos lá. Vai ajudar vocês. Senão você nunca vai entender essa parábola. Você vai ler e nunca vai entender. Aqui está a chave para você abrir cada uma dessas proposições. Vamos lá. Lucas 8, 11. Este é o sentido da palavra. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem. Aí, a seguir, vem o diabo
e arrebata-lhes do coração, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Então nós temos aqui alguns pontos. A primeira semente caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? Ele vai dizer para nós, essa palavra é a palavra do reino. É a palavra, é o evangelho do reino. Aí ele diz assim, que quando essa palavra é ministrada, ela cai à beira do caminho. E por que ela cai à beira do caminho? Ela fica vulnerável, ela não entra, ela não penetra. Observe bem, Marcos vai dizer assim, enquanto ouve, enquanto você está ouvindo, o inimigo faz o quê? Arrebata. Então ele vai dizer para nós que essa palavra, quando ela é ministrada para nós, ela não penetra profundamente. Sabe por quê? Porque o inimigo rouba. O inimigo tira de nós a palavra. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e ao sair daquela porta, ela já está completamente morta dentro de nós. Ela não penetrou. Ela não aprofundou. E você muitas vezes está orando sobre problemas que já era para ter resolvido se a palavra de Deus tivesse entrado. Não é você pedir para Deus fazer, ele até fez muitas vezes, mas você não deixou ser executado porque você tem anulado a palavra de Deus dentro do seu coração. Quantos assuntos nós oramos e Deus já enviou o tratamento, a cura, a libertação, e nós ainda continuamos orando, Senhor, me liberta disso, faz isso, Senhor, trata isso. Já foi ministrado há muito tempo, as bênçãos têm vindo por meio da palavra, porém não entra, porque o inimigo tira antes que ela faça a sua obra em nós. Olhe bem, lembre-se, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é penetrante. Ela vai até as profundezas da alma e do espírito. Ela divide a alma do espírito e revela todas as proposições do nosso coração. Irmãos, o ministério da palavra de Deus, a reunião do ministério da palavra de Deus, o tempo do ministério da palavra de Deus, tem que ser um tempo sublime para nós. Nós precisamos aprender, ter devoção, ter reverência, assentar, porque digo para os irmãos, se você está num lugar onde a palavra de Deus não é ministrada, vai para o cinema, vai para a esquina, vai para onde você quiser, mas não perde tempo. Porque onde a palavra de Deus não é ministrada, é um ambiente de morte. É perda de tempo. Nós precisamos levar isso a sério. O ministério da palavra de Deus é a revelação da mente de Deus. É o que a igreja precisa nesse tempo. Não perde tempo. Desculpe minha ironia, irmãos. Mas é o que eu preciso dizer para vocês, para mostrar a seriedade e a gravidade disso. Nós precisamos receber com fé. Nós precisamos nos assentar e dizer, Senhor, fala comigo. Envia a tua palavra para dentro da minha vida. Nós precisamos orar por aqueles que o Senhor tem colocado em nossas assembleias como trombeteiros de Deus. Olha o que esses textos dizem para nós. Veja que o inimigo está interessado que esta palavra não entre dentro de você. Não penetre no seu coração. Porque muitos pregadores gostam de usar eles como referência. O eu, o meu, o minha experiência, minha vida. Porque falta isso. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos o evangelho do reino. O evangelho do governo de Deus. O evangelho do propósito eterno de Deus. O evangelho que nos revela as grandezas de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. Isto para os discípulos era tão sério, irmãos. Lembra quando você termina de ler Mateus capítulo 7, no versículo 28. Diz que quando o nosso Senhor Jesus, ele terminou de pregar aquele que nós conhecemos como Sermão do Monte, diz assim que as multidões maravilhavam-se da sua doutrina. Essa frase, maravilhavam-se, ela não está em harmonia com o texto original. Porque no texto original não tem nada de maravilhavam-se, como se fosse uma coisa empolgante ouvir Jesus pregar. Sabe qual é o sentido ali? É arrancar com uma pancada. Essa é a tradução do termo. Arrancar com uma pancada. Quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, as pessoas estavam estupefatas, estavam boquiabertas, estavam assustadas
com o ensino de Jesus. Ele não ensinava como os escribas, como os fariseus. Ele não ensinava como os filósofos. Ele disse, as palavras que vos falo é espírito e vida. Eram palavras de cura. Aqui está dizendo, irmãos, a mensagem, ela tem um propósito de libertar. Se ela não entrar no meu coração, no teu coração, o inimigo arrebata de dentro de nós. Ela não chega a penetrar. Observe o que Lucas diz. Por que o inimigo arrebata? Para que não suceda, que crendo sejam salvos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando ele diz aqui, para que não suceda, que crendo sejam salvos, a palavra salvos aqui, como eu disse, é libertação. O trabalho da palavra é libertar. Nós não temos uma semana cheia de turbulências, seja em nossa vida pessoal, seja em nossa mente, nas nossas emoções, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida social, no nosso casamento. Quantas vezes nos reunimos espiritualmente derrotados, emocionalmente fragilizados? Quantas vezes chegamos no reunir e pensamos, vai ser o último culto. Eu não estou a ponto de suportar. E vem uma palavra de vida. Ela entra nos labirintos mais escuros do nosso coração. Começa a trazer luz. Começa a trazer libertação. Começa a trazer cura. E ao final, você se sente vivificado. O que é isso? É o poder libertador da palavra. Satanás não conseguiu arrebatar do seu coração aquilo que foi ministrado. Você consegue ver? Essa é a primeira proposição aqui. Veja, a semente é a palavra de Deus. Há um detalhe que Marcos diz aqui. Ele diz, enquanto a ouve. Está vendo aí? Então, a ação de Satanás é enquanto você está ouvindo. Nesse exato momento, pode haver distrações, cansaço, inquietações. Então, a palavra está passando aqui, ó. Ela não entra. Ela está passando perto dos seus ouvidos, ela não entra. Você está escutando, mas você não está recebendo. Sabe por quê? Porque Satanás já está trabalhando para que ela não entre. Porque ele sabe, se a palavra entrar, você será liberto do cativeiro do qual ele tem te colocado. E ele sabe que ele não tem nenhum poder contra a palavra de Deus. Porque aquela mesma palavra que Jesus ministrou, ele está liberando para os nossos corações, através dos seus vasos. Não é palavra minha, essa palavra é a palavra dele. Não faz nenhum sentido terminar essa palavra e ele já virar um livro e alguém sair vendendo. Essa palavra é dele. Essa palavra não é para comércio, é para a vida, é para a cura, é para a libertação. É disso que nós precisamos. Essa vida é o que o nosso Senhor está dizendo aqui. A ação do inimigo tem como objetivo impedir a fé. A ação do inimigo contra a palavra tem como objetivo impedir a fé. Por quê? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, meu irmão, não ter a palavra é não ter a fé. Se você não tem o ministério persistente, consistente da palavra na sua vida, e muitas vezes a gente atribui sempre a alguém essa palavra. A palavra que o irmão fulano pregou, a palavra que o irmão fulano ensinou, a palavra que eu li no livro do irmão, não tem nada de irmão, é do Espírito de Deus. Nenhum de nós tem vida em si mesmo. A vida que nós temos é a vida do Espírito, é tudo dele. Então você tem que atribuir ao Espírito Santo o que ele está fazendo na sua vida. Nós precisamos ser libertos desses conceitos errados, que diminuem o valor daquilo que é o ministério da palavra. Coisa linda que Lucas diz aqui, rouba-nos a fé, para que não suceda que crendo sejamos libertados. Deixe-me avançar um pouco mais aqui com vocês. Vamos agora, por favor. Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem
profundidade em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, as lutas, as tribulações, a perseguição, por causa da palavra. E logo se escandaliza. Vamos entender isso melhor. Marcos, ele vai dizer a mesma coisa que Mateus. Então vamos pular Marcos. Mas Lucas vai nos dar detalhes. Lucas diz assim, Lucas 8,13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação, a palavra se escandaliza é traduzida aqui, se desviam. Se desviam. Veja detalhes importantes aqui, meus irmãos. Essas pessoas descritas nesses textos não apenas ouvem, elas recebem a palavra. Está vendo? Aí diz aqui que elas recebem com alegria. O sentido de alegria é que é euforia, é sensacionalismo. Não é o gozo do espírito. É as emoções. É a palavra que fica na esfera das emoções. Fica na alma, na esfera das emoções. E aqui diz que essas pessoas, elas não têm raiz. Sabe o que é isso? Superficialidade espiritual. A palavra não penetra. As pessoas vivem aquele momento de euforia com a palavra. A palavra é um trabalho de Deus. Uma das formas de você dizer que Deus está trabalhando na sua vida é por meio do ministério da palavra. Nós não somos doutrinados com música. Nós não somos doutrinados com culto. Sabe aqueles cultos cheios de requintes? Hoje as pessoas até mudam as cores da parede, jogam luzes de várias cores, promovem aquela coisa, dá um chá de sei lá o que, os jovens ficam loucos na reunião e pula, aí é música, rock, isso deixa os jovens, e as pessoas se sentem bem, irmãos, euforia da alma. Falo para vocês, desculpe me dizer a verdade, mas isso é uma euforia satânica, porque Deus não restaura seu povo sem o ministério da palavra. Deus não trabalha sem o ministério da palavra. Nós não fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus para sermos doutrinados por culto ou por música. Nós somos doutrinados pela palavra. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 5,42 diz assim, que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Quando houve o primeiro problema, a primeira crise na igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos ordenaram todas as coisas, eles disseram assim, quanto a nós, nos dedicaremos, que é a mesma palavra que está em Atos 2,42, perseveravam, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você está vendo, irmãos? Veja a igreja de Éfeso, uma igreja que foi enriquecida pela palavra, uma igreja que recebeu aquilo que podemos dizer, o maior depósito doutrinário acerca de Cristo e a igreja, da doutrina de Cristo, da doutrina da igreja. A igreja de Éfeso recebeu aquela maravilhosa carta. 19 capítulos do Novo Testamento foram endereçados a esta igreja. E você vai ver a primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma severa advertência sobre o que estava acontecendo em Éfeso. O que estava acontecendo em Éfeso? Eles trocaram aquilo que era o ministério da palavra por fábulas, por genealogias, por assuntos periféricos. Irmãos, eu digo para vocês, nunca abandone o ministério da palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser central na nossa reuniões de igreja, em nosso viver de igreja, em nosso viver devocional. Muito cuidado, irmãos, com os artifícios que o inimigo está usando, que se torna uma onda, e começa a ter um poder imperceptível dentro de nós. Aí os irmãos, eles, tudo bem pelo virtual, tudo bem pelas ferramentas, mas muito cuidado pela maneira ou como você está lidando com isso. Aquela leitura devocional, aquela leitura onde você está sendo tratado, aquela leitura onde você está sendo lido, é a leitura que entra, que penetra, que trata,
Este é o ponto alto da leitura da palavra de Deus. Eu estou sendo lido, eu estou sendo examinado, eu estou sendo perscrutado por aquilo que eu estou lendo. Esse é o poder da palavra, mesmo no sentido literário. Ela é vida na minha vida. Isso é devoção. Este é o sentido, devoção da leitura da palavra. E é aqui que eu chamo a atenção dos irmãos. Porque nós estamos ficando céticos demais, frios demais, indiferentes demais. E tudo isso movido por uma negligência. Isto é, eu perdi o senso da devoção. E no momento que eu perco o senso da devoção, eu aceito qualquer coisa que não tenha que roubar o meu tempo, que não tenha que tocar os meus afetos. Isso está errado, irmãos. Nós temos que permitir que a palavra de Deus toque os nossos afetos, toque o mais profundo do nosso coração. Qual o sentido de ler a palavra de Deus e não permitir que ela toque os meus afetos? Qual o sentido de ler a palavra de Deus e não deixar que ela leia a minha vida? Qual o sentido? Então não estou lendo a palavra de Deus, eu estou lendo um livro. Isto aqui é muito mais do que um livro. Isto aqui é a palavra escrita de Deus que me leva à palavra viva de Deus. Então aí está. Vamos voltar aqui. Olha o que Lucas diz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Recebem com alegria. Mas a palavra fica na alma, fica nas emoções, fica na superfície. É o cristão que não tem raiz, como diz Mateus, não tem profundidade espiritual. A nossa profundidade espiritual tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus tem muito a ver com a nossa expressão de vida espiritual, o testemunho da nossa vida. E nesse ponto, a palavra encontra-se um lugar central dentro de mim. É o que o texto diz. Então, o que é uma pessoa sem raiz? O que é uma pessoa superficial? O que é uma pessoa sem profundidade espiritual? Lucas vai dizer para nós, é aquelas que creem por algum tempo, mas a sua crença está muito baseada na sua alma, nas suas emoções. E aí a palavra não entra. Fica tudo na superfície. Cuidado, meu irmão. Sabe por quê? Porque o objetivo do inimigo é nos manter na ignorância. E nós não temos o direito de sermos ignorantes. Nós não temos o direito de sermos superficiais. Porque todo cristão superficial, ele se torna religioso ou espiritualista. Espiritualista. Você quer ver um modelo de cristão espiritualista? Ele gosta muito de falar assim, Deus me falou. Ah, Deus falou comigo. E fala de um jeito assim, eu penso, meu Deus, é muita espiritualidade por metro quadrado. Ah, eu estava na minha cozinha, aí veio aquela luz assim, irmão. E Deus falou no meu coração. Se Deus falou assim com você, irmão, eu falo para você, se foi Deus mesmo, você vai ter temor de falar. Porque uma das coisas que eu falar de Deus traz ao nosso coração é quebrantamento. Sabe por quê? Tem irmãos aí que sonha ver pelo menos uma pequena fagulha. Ele olha assim e pensa, nossa, um dia eu quero ser igual a ele. Você começou a tirar o foco de Cristo. Começou a trazer o foco para você. Toda pessoa espiritualista, ele gosta de mostrar uma coisa que ele não é. Ele gosta de mostrar alguma coisa que ele não é. Ele gosta de chamar atenção para ele. Ah, irmão, Deus fala tanto comigo. Fala, ele não está falando aqui? Ele não fala dia a dia através dos seus vasos aqui? Agora, não pense que você tem um lugar muito privilegiado debaixo da voz de Deus. Todos nós temos. Para com o espiritualismo. Para com esse negócio, eu vejo. Se você viu, amém. Louve a Deus por isso. Que esse ver possa levar você a uma profundidade, ao quebrantamento, serviço. Porque quando nós somos tocados por qualquer experiência espiritual, nós não nos tornamos modelo de ninguém. Sabe o que nós nos tornamos? Mais servos uns dos outros. Mais a nossa vida, ela se dispõe nas mãos do Senhor para servir e não para ser visto. Muito cuidado com isso, irmãos. É muito perigoso o espiritualismo. É muito perigoso religiosidade. Religiosidade. Toda pessoa religiosa gosta muito de espiritualizar tudo. O carro furou pneu, coisa do diabo. Tem que orar, vamos pôr as mãos. O carro furou pneu, manda arrumar, o borracheiro arruma. Não espiritualiza a coisa, pelo amor de Deus. Você está com dor de cabeça, pode ser possessão maligna, vou orar. Irmãos, para. E sabe o que é isso, irmãos? Superficialidade. Superficialidade.
Você não precisa espiritualizar todas as coisas. Sabe, é o caráter daquele que não tem discernimento, que não sabe discernir as operações satânicas. E quando Satanás está agindo, ele está dormindo. Quando Satanás está tripudiando com a casa dele, ele não sabe o que vai fazer. Sabe por quê? Porque não tem discernimento. Sabe por quê? Porque não tem raiz. Sabe por quê? Porque é superficial, é medíocre. Vamos deixar essas esferas, que o Espírito Santo trate com o nosso coração, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres profundas em Deus. Que nós possamos encontrar aos pés do Senhor, no silêncio da sua presença, uma maneira de cultivar uma vida de relacionamento com Ele. Lembra, Mateus 6, entrar no lugar secreto, e é o Senhor que nos vê, nós não precisamos que ninguém nos veja. Como disse o irmão, a espiritualidade de um cristão deve ser como um grande iceberg, só a pontinha fica para fora, a grandeza está em profundidade. Isso é vida cristã profunda. Vamos para o último ponto aqui. Mateus 13, 22 e 23. Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Agora observe. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Vamos ler Marcos. Marcos coloca detalhe muito importante, especialmente o versículo 19, Marcos 4, 19. Ele diz assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, aí ele diz, e as demais ambições, olha que palavra que ele coloca, irmãos, concorrendo. Existe algo na nossa vida que está concorrendo com a palavra, com o lugar da palavra, com a primazia da palavra. Ele diz que essas demais coisas, concorrendo com a palavra, sufocam ela. Sufocam. Mantém a palavra de Deus sufocada, é o que Marcos diz. Lucas, capítulo 8, versículo 14, ele diz: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, e as riquezas, e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Então você observa que, lendo cada um desses escritores, dentro do mesmo assunto, nós vamos ver detalhes que um coloca, que o outro não coloca, e que o outro acrescenta. Isso é muito lindo, porque nós vamos encontrando a chave para poder interpretar. Agora, aqui há pontos que vocês precisam perceber. Primeiro, está vendo aí a palavra cuidados? No texto original, essa palavra é merimna, que significa ansiedade. Sabe uma das coisas que impede o trabalho da palavra de Deus? Aqui nós temos duas coisas, aliás. Uma que impede e a outra que sufoca. Então ele vai dizer assim, que a ansiedade, ele vai dizer com toda clareza, a ansiedade e a fascinação das riquezas. Aqui está uma terrível obra de Satanás nos nossos dias. Algo muito perigoso. Deixe-me traduzir esta palavra fascinação, que encontra aqui em Mateus 13, 22. E também Marcos 4, 19. Ele vai dizer também, fascinação da riqueza. Alguns textos eu não vou poder dizer, porque são 7 vezes que esta palavra ocorre em todo o Novo Testamento. Mas olhe bem. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22, Efésios 4, 22, Paulo vai colocar como a concupiscência do engano. Os desejos enganosos, que é a melhor tradução. Desejos enganosos. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, vai falar de vãs sutilezas. Vãs sutilezas. Ainda em Hebreus, o capítulo 3, o versículo 13, vai falar do engano do pecado. E por último, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, ele vai usar uma frase que é até difícil você entender que ela possa ter sentido. Ele vai falar de suas próprias mistificações. Só que quando você procura isso no texto original, vai falar justamente assim: são uma vergonha e um escândalo daqueles que se divertem o tempo todo, com modos enganosos. Modos enganosos. Sabe o que todos esses textos estão dizendo? Que essa palavra fascinação tem muito a ver com o nosso dia a dia.
Veja que Lucas coloca assim, no decorrer dos dias. Você recebe a palavra, mas o decorrer dos dias, o que é isso? A maneira como você vive. A maneira como você lida com as suas coisas. A maneira como você lida com o seu trabalho, você vai sufocando a palavra de Deus. Você recebeu um grande depósito. Mas por que esse depósito não me transforma? Por que a palavra de Deus não se torna vida em minha vida? Por que de um culto para o outro eu já estou tão vazio? Por que eu volto à incredulidade, à ansiedade? Por que eu me perco nas minhas coisas materiais? Por que eu começo a ser tomado de medo, de insegurança, de perturbações, que são frutos da ansiedade? Qual é o motivo de tudo isso? É que a palavra vai perdendo o seu poder na minha vida, ela vai ficando sufocada. Esses textos aqui, irmãos, vocês podem perceber que não estou fazendo nenhuma interpretação mirabolante, eu só estou lendo com vocês. Somente lendo esses textos, eles se auto-explicam, se auto-interpretam. As adições que eu estou fazendo aqui são como que moldura dentro desses textos, para nos ajudar em questões práticas da nossa vida. E por que tanta frieza? Por que tanto desânimo? Por que tantos irmãos com suas mentes cansadas, perturbadas e ansiosas? Por quê? Por que tanto desânimo, tanta negligência e tanta indiferença no meio do povo de Deus? Porque a palavra tem perdido o seu lugar central de vida. Porque muitas vezes nós anulamos, nós sufocamos, nós desprezamos a palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo apenas alguns pontos, existem muitos outros. Como cada uma dessas proposições, nós podemos encontrar uma palavra-chave para poder descrever cada situação. E se você voltar, você vai ver o desprezo, a negligência e a indiferença com a palavra de Deus. Desprezo, a negligência e a indiferença com a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? É justamente o que Satanás quer. Ele não se importa de nós termos cultos alegres, cultos muito bem organizados. Ele não se importa com isso. Mas uma coisa que ele trabalha para que nós nunca tenhamos: cultos onde a palavra de Deus tenha um lugar central. Onde haja um povo que ama a palavra de Deus. Um povo que honra a palavra de Deus. Um povo que busca relacionar com Deus na sua palavra. Um povo que leva a sério o falar de Deus. Um povo zeloso pela palavra de Deus. Isso sim inquieta Satanás. E ele fará de tudo para que nós não venhamos perseverar na doutrina dos apóstolos. É isto que todos nós precisamos entender. E aqui nós vemos o perigo da ansiedade. E deixe-me colocar em 2 capítulos, aqui mesmo, Mateus capítulo 6 e depois Filipenses capítulo 4. Porque este é um ponto delicado. E por que delicado? Porque nós somos a geração mais ansiosa que já existiu em toda a história da humanidade. E segundo, nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que implica dizer, nós somos um povo inseguro, nós somos um povo mentalmente perturbados. É isso que descreve a situação da nação brasileira. O que implica dizer que nós vamos ultrapassar todas as estatísticas de venda de psicotrópicos, de doenças psicossomáticas, de suicídios e outras tragédias que vão devastar a nossa sociedade. Isso trará destruição de relacionamentos, de casamentos e de pessoas. Então nós não podemos tratar isso na periferia. Nós não podemos virar as costas para isso, porque é uma questão de urgência. O nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas Ele está trabalhando nela. Ele está fazendo uma grande obra. Por isso, nós estamos estudando algo tão urgente em nossos dias,
para nos libertar como povo de Deus, um povo que vai viver a sua vida num plano mais alto. Enquanto temos uma sociedade caída, uma sociedade emocionalmente destruída, há um povo que está vivendo a vida num plano mais alto. Veja aqui, Mateus capítulo 6. Se vocês observarem, do versículo 19 até o versículo 34, essa porção, nós não vamos examinar tudo, mas aqui você vai ver que o nosso Senhor ele vai tratar de maneira frontal com esse assunto da ansiedade, da insegurança, do medo. Ele vai tratar com muita propriedade a partir do versículo 19. Mas eu quero ler apenas alguns pontos. Ele vai tratar questões práticas. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Ele vai dizer para nós ajuntarmos tesouros no céu e não aqui na terra. Aí, no versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está vendo aí? Não andeis ansiosos pela vossa vida. No versículo 26 ele diz: olhai para as aves dos céus. Essa palavra olhai é muito importante. O significado dessa palavra no texto grego é ter um discernimento contemplativo. Isto é você contemplar e discernir. Não é simplesmente olhar no sentido da observação, mas no sentido da contemplação. Aquela contemplação onde você começa a ver como é possível uma ave obedecer à lei da natureza, ser tão bela. Como é possível ela sobreviver? Como é possível ela se cuidar? Como é possível ela cuidar dos seus? É nesse sentido. Então ele coloca essa nota. E a outra nota está no versículo 33. É buscai. Buscai, mas, veja que inicia com uma conjunção adversativa, que ela coloca um contraste, mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então o nosso Senhor ele coloca aqui fundamentos muito importantes, e aqui ele está dizendo: olhai, contemple, discernam, veja, que a natureza obedece às suas leis, leis que ele, como legislador, criou. Aí ele vai dizer: se você observa e vê que eu cuido das criaturas, não vou cuidar de vocês, que são os meus filhos. Aí ele completa dizendo assim: buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Aí ele termina no versículo 34. Não andeis, pois, ansiosos. E aqui, para fazer um complemento, por favor, Colossenses capítulo 3. Esse complemento é muito importante, irmãos. Colossenses capítulo 3, inicia assim: se, pois, ressuscitastes com Cristo, se, pois, fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo, pensai nas coisas lá de cima e não nas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui está a cura da ansiedade. Aqui está a cura de todo medo. Então é isso que o nosso Senhor está dizendo. Quando você é tomado de ansiedade, sabe o que o texto diz? Você anula o efeito da palavra de Deus. Não é tomando remédio. Digo isso para vocês. Vocês podem achar que eu estou infringindo qualquer princípio da psicologia, da psiquiatria, ou seja o que for. Mas eu sou um com a palavra de Deus. Não há cura mais libertadora contra a ansiedade do que você deixar que a palavra de Deus cumpra em sua vida o papel dela, de libertadora, de cura, de transformação. Porque nós, muitas vezes, ficamos ansiosos. Porque, por um lado, espiritualmente nós não temos raiz, por causa da superficialidade. Por outro lado, é porque nós afundamos as nossas raízes neste mundo.
E aí você começa a viver segundo o curso do mundo, o poder do mundo. Você começa a viver segundo o padrão do mundo. Sabe o que esses textos de Colossenses está dizendo para nós? O nosso padrão é celestial. Nós medimos as coisas pelo um padrão celestial. E a vara de medir é a palavra de Deus. É aqui que nós medimos. Não adianta você ser um cristão se o seu padrão é mundano, se os seus conceitos são mundanos. Olhe para o nosso Senhor Jesus. O seu padrão era divino. O seu conceito era divino. Olhe para os apóstolos. Olhe para a igreja primitiva. A igreja primitiva vivia a contracultura do mundo do seu tempo. O evangelho, irmãos, não é opcional. O evangelho é radical. Então nós precisamos ser radicais. Tudo bem que trabalhamos, tudo bem que ainda estamos nesse mundo, mas a nossa busca é pelo reino de Deus e pela sua justiça. E o rei está voltando, e a sua justiça será estabelecida. Ele vai julgar todas as nações por causa da sua justiça. É essa justiça que nós buscamos, é a justiça do rei na sua vinda. Não é a justiça do rei nas mãos de outros, não, é a justiça do rei que virá com o seu cetro, e ele estabelecerá o seu reino. E quando ele estabelecer o seu reino, ele vai julgar as nações. Ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Ele vai aprisionar todos os demônios. E ele vai estabelecer o reino de justiça aqui nessa terra. É isso que nós temos que viver. Esta é a nossa parousia. Essa é a escatologia que existe aqui nesta terceira proposição. E por que Satanás está trabalhando tanto, atormentando as pessoas, roubando a paz, roubando a alegria? Por quê? Porque ele sabe muito bem, quanto mais ansioso, meu irmão, minha irmã, você se torna, e isso tem muito a ver porque você está enquadrado nos padrões deste mundo. Todos nós temos insegurança, todos nós temos uma medida, até digo assim, suportável, de insegurança, por causa da vulnerabilidade da nossa carne e da nossa natureza. Mas, aquilo que está no Salmo 73, Salmo de Asaf, quando ele está olhando o mundo à sua volta, ele fica desanimado, porque parece que os ímpios são felizes. As pessoas do mundo estão vivendo numa categoria melhor, numa posição melhor. Ele começa a ficar desanimado. Asaf vai ficando frustrado. Aí ele diz assim, até que eu entrei no santuário do Senhor. Sabe o que é isso? É a vida no santo dos santos. É quando você entra no santuário, quando você se achega ao trono da graça. Ah, mas aí quando você olha, não importa o que você está passando. Irmãos, Jesus nunca escondeu, a palavra de Deus nunca escondeu que no mundo nós teríamos aflições. E o povo de Deus sofre. E nós sofremos sim. Mas nós não sofremos por causa dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque todos eles foram julgados lá na cruz do Calvário. Mas nós podemos sofrer por causa do nosso ego. Mas quando Deus nos trata com sofrimento por causa do nosso ego, não é para nos destruir, é para nos quebrantar. Deus também nos trata por causa da nossa carne, por causa do pecado. Mas quando Deus nos trata por causa das fraquezas da nossa carne, não é para nos destruir, é para nos levar ao arrependimento. Ou Ele trata para nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, mas Ele também nos trata por causa dEle mesmo, por causa da nossa vida em Cristo. E quando Ele nos trata por causa da nossa vida em Cristo, Ele nos trata para que nós tenhamos crescimento, arrependimento, crescimento. Isso é muito importante. E quebrantamento são as causas dos nossos sofrimentos. Nenhum cristão sofre como um fim em si mesmo. Todos nós sofremos para o arrependimento, para o quebrantamento ou para o crescimento. Esta é a glória dos nossos sofrimentos. Por isso, nós aprendemos, como Paulo, a nos gloriar nas nossas fraquezas. Porque quanto mais fracos nós somos, é porque mais perto de Cristo nós estamos. Quanto mais próximo nós vamos nos aproximando na nossa vida devocional, do nosso relacionamento com o Senhor, mais nós vamos vendo as misérias que há em nós. Essa não foi a vida de Paulo?
Você vai ver que quando ele escreve aos Coríntios, ele se sentiu o menor dos santos. Não é verdade? Aí depois ele escreve aos Efésios. Ele sentia aos Coríntios, quando ele escreveu, o menor entre os apóstolos. Mas quando ele escreve aos Efésios, ele sentia o menor de todos os santos, a mim o menor de todos os santos. Efésios 3:8. Mas quando ele escreve suas últimas cartas, ele escreve para Timóteo, ele sentia o principal dos pecadores. Isto é maravilhoso. Quanto mais você vai se aprofundando na sua vida de relacionamento com o Senhor, mais você vai vendo as suas misérias. E você vai vendo a grandeza da misericórdia de Deus. Ou o Senhor está nos levando ao arrependimento, ao amadurecimento ou ao quebrantamento. De alguma forma, Ele está nos conduzindo à sua glória. O importante é você saber que é Ele que está permitindo você passar por esse vale difícil. Não desanime, você está crescendo. Você está se tornando um homem ou mulher mais quebrantada. Ou Ele está te levando a uma vida de profundo arrependimento. Isso é lindo, irmãos, porque o cristão não sofre por sofrer. Nosso sofrimento tem uma explicação muito clara, e aí está ela. Deixe-me colocar agora o último texto que eu prometi para vocês. Filipenses capítulo 4. Ainda sobre esse assunto da ansiedade. É uma pequena sessão que começa aqui no versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 7. Paulo vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Interessante que ele não diz assim, alegrai-vos com, alegrai-vos no. Paulo, quando escreve isso, irmãos, se você puder olhar, Paulo seria a pessoa menos indicada para escrever sobre isso. Por quê? Porque Paulo estava no corredor da morte. Paulo estava vivendo um momento, do ponto de vista humano, muito difícil. Aqui está, naquilo que nós chamamos a terceira fase da sua vida. Paulo teve uma vida ministerial de 33 anos, dividida em 3 fases de 11 anos. E aqui está a sua última fase, dos 11 anos. Foi o período que ele mais sofreu. Foi onde ele sofreu as piores perseguições. As prisões, quase todas elas, as mais severas, se concentram nessa última fase. Sabe o que Paulo diz? Alegrai-vos no Senhor. Esse homem tinha autoridade para dizer isso assim, irmãos. Sabe por quê? Porque a alegria dele não era um estado de espírito. A alegria dele era uma pessoa. Alegrai-vos no Senhor, não é alegrar com o Senhor. Porque tem muitas pessoas que eles estão muito alegres, é quando Deus faz algo por eles. Eles se alegram, é quando as suas orações são respondidas. Até eles gostam de testemunhar isso. A gente, como disse o irmão do passado, eu louvo a Deus por Ele não ter respondido a maioria das minhas orações. Eu amo a Deus, porque Ele não respondeu a maioria das coisas que eu pedi. Ele não me deu o que eu pedi, mas Ele me deu Ele. A melhor resposta das minhas orações foi o meu relacionamento com Ele. Isso é vida cristã profunda. Alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz assim, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa mansidão, a palavra dá um sentido aqui de equilíbrio, conhecido de todos os homens. Ele está dizendo, tenha uma vida equilibrada no meio de todas as pessoas. Aí ele vai dizer uma frase muito linda. O Senhor está perto. Isso aqui não é a vida do Senhor. Ele está dizendo assim, o Senhor está perto. Aqui é presença. Ele diz, perto está o Senhor. Mas ele não está falando da vinda, da parousia de Cristo. Ele está falando da presença. Ele está dizendo que vocês tenham, alegre-se no Senhor. Tenha uma vida equilibrada. O Senhor está perto. Que coisa linda. O Senhor está perto. Aí ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aí ele vai dizer assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, isto é, a vossa alma, em Cristo Jesus. Aqui está a moldura daqueles textos. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 33. Aqui está a moldura. Que coisa linda, irmãos. É isso que nós precisamos entender. O que está roubando a eficácia e o poder da palavra de Deus na nossa vida? Ansiedade.
ansiedade. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor faça do nosso coração a boa terra, que dê fruto, que seja um lugar enriquecido pela presença do Senhor. Que nós não venhamos ser como esses que deixam Satanás roubar a palavra. Que nós não venhamos, de forma alguma, permitir que os cuidados, que a ansiedade deste mundo venha destruir em nós a palavra. Que nós não venhamos permitir que a palavra de Deus seja sufocada na nossa vida. Amado irmão, amada irmã, veja cada um desses pontos. Veja aonde você se enquadra. Vá aos pés do Senhor. Eu falo do profundo do meu coração. Vá aos pés do Senhor. Não brinque com isso. Sabe por quê? Porque Satanás, ele procura encontrar pontos vulneráveis na nossa vida. E todos os pontos vulneráveis da nossa vida têm a ver com a negligência, com a indiferença, com o desprezo à palavra de Deus. Desprezo, negligência e indiferença à palavra de Deus. E quando Satanás encontra qualquer uma dessas brechas, ele entra. Ele faz um trabalho devastador. Ele faz um trabalho cheio de engano, de mentira. Ele começa a fazer substituições perversas, como as fascinações, como as ambições pelo ter, pelo ser. Ele começa a trabalhar de uma forma em que ele vai anulando todo o operar de Deus na sua vida. Não permita, meu irmão. Nós chegamos num tempo tão crucial da nossa caminhada, e o Senhor está nos chamando para experimentar um grande avivamento, um avivamento que vai nos levar a uma vida de santidade, como está lá em Cantares capítulo 4, aquele avivamento que vai arrebatar o coração do noivo, que o trará para nós. Isso é uma realidade. Olhe o cenário do mundo, por favor, olhe o cenário que está o mundo hoje. Eu creio que nunca você encontrou um tempo onde vários fatores distintos pudesse trazer um cenário tão escatológico como os dias que nós estamos vivendo. Irmãos brincando com a sua vida espiritual, brincando com o seu casamento, brincando com a sua fé. Não faça isso, irmãos. Que o Senhor restaure em nós o lugar da sua palavra. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, vem nos socorrer nesta noite, Senhor. Senhor, sonda os nossos corações. Nós sabemos que estamos num tempo tão perigoso, Senhor. Um tempo tão delicado. Um tempo onde o inimigo tem procurado, Senhor, invalidar a tua palavra, diluir a tua palavra. Onde o inimigo tem colocado tantos enganos, tantas sutilezas, tantas distrações. E assim, Senhor, ele tem roubado no nosso coração o lugar central da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajude cada um de nós aqui neste lugar. Senhor, passa em revista ao nosso coração através da tua palavra ministrada nessa noite. Passa em revista em cada um de nós. Sonda-nos. Porque o Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor conhece os nossos atos, o nosso caminhar. O Senhor nos conhece. Sonda-nos. Aonde nós temos sufocado a tua palavra, onde nós temos desprezado a tua palavra, onde nós temos sido negligentes com a tua palavra, onde nós temos sido indiferentes à tua palavra. Senhor, ajuda-nos. Restaure em nosso coração o lugar da tua palavra. Que seja esta uma exortação do Senhor para cada um de nós. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.